A liberdade de expressão, meus amigos, vai voltar para o Instagram e Facebook, porque o diretor executivo do Meta, ele mesmo, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, veio fazer um pronunciamento dizendo que ele vai voltar às origens, vai deixar as pessoas debaterem de forma civilizada, obviamente, nas suas redes sociais, porque isso estava acontecendo, né, de bloquearem certos tipos de palavras, certos tipos de ideias ou divergências, né? Porque os governos estavam pedindo isso, né? Ele vai explicar direitinho. Vou colocar a fala dele inteira aqui para vocês ouvirem, mas antes, para você que não me conhece, sou a Virginia Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Então vamos lá entender quais serão as novas mudanças que vão acontecer depois da posse de Trump. Hey everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship,
and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Queria fazer uma observação sobre essa coisa que ele disse aí dos conteúdos de política. Eu tenho 2 canais no Instagram. Um é o meu pessoal, o outro é esse que vocês estão vendo aí. Só que nesse eu quero ver coisas de política. Se eu for lá no explorar, ou se eu começar a passar os vídeos aleatoriamente, ele não me oferece nenhum conteúdo de política. Eu já tentei treinar esse algoritmo para me dar conteúdo só de política, eu sigo só coisa de política, mas de vez em quando brota um de política, aí depois umas coisas muito aleatórias, ele não fica constantemente me indicando coisas de política. Então vamos ver se agora isso vai mudar, segundo ele, né? Ele vai realmente indicar conteúdos de política que estava sendo bloqueado, que até então nem eu sabia que estava sendo bloqueado. Mas vamos lá, claro que o Brasil chorou e chorou por causa dessa declaração de Mark Zuckerberg. Por quê? Eles vão sair perdendo, porque o conteúdo de direita vai começar a ganhar espaço como o da esquerda, e aí as pessoas vão ter aí mais informações rolando, né? A esquerda falou uma coisa, daqui a pouco você pode de repente ouvir uma pessoa falando sobre a mesma coisa, mas por uma outra ótica, e é isso que eles não querem. Eles querem que prevaleça a ótica da esquerda. Então vamos chorar. Eu adoro ler conteúdo de choradeira esquerdista, eu chorando para interpretar eles nesse momento, eles ouvindo e chorando, ouvindo e chorando. Então vamos lá, ó. Brasil critica a mudança de meta em checagem de fatos como tentativa de servir o Trump. Eu vou ler assim, tá, gente? Vocês já sabem. Então vamos lá, o que foi falado, né? O governo brasileiro criticou a decisão da gigante das redes sociais Meta de enfraquecer suas políticas de moderação de conteúdo, classificando a medida como uma disposição para servir a agenda do presidente eleito Donald Trump. Que tristeza! A Suprema Corte do Brasil tem adotado uma postura firme. Para isso aqui, gente, Suprema Corte, o STF, eu vou colocar a palavra correta, que é ditadura, né? Porque estavam sendo derrubadas e ainda estão sendo derrubadas contas de quem? De direita. Você vê a esquerda falando um monte de merda lá no X, mas ninguém saiu, ninguém perdeu suas contas. Ah, mas eles vão falar, mas aqui tem fake news? Mostre a fake news. Não, eles induzem as pessoas a pensarem o contrário, colocam uma frase diferente, ou não colocam, ou faz uma omissão ali de uma coisa muito importante, por exemplo, Donald Trump é contra os imigrantes. Não, eles omitem a palavra imigrantes ilegais. E aí você induz as pessoas ao erro, é assim que eles fazem. Mas aí não é fake news, aí não tem problema nenhum você fazer essa manipulação, né? Aí pode. Mas aí se a direita faz, aí o que eles fazem? Na primeira, opa, ó lá, estão fazendo meme e derrubando o dólar não, né? Subindo o dólar com meme. Por quê? O que o pessoal fez? Teve erro lá do Google, né? 6,30. As pessoas colocaram lá o 6,30. O que eles vão falar? O Google tá errado, estão fazendo meme e aí o meme está fazendo o dólar crescer, então tem que derrubar essas contas, e foram atrás das pessoas que fizeram alguns posts, né, sobre o dólar. E aí eles foram atrás das pessoas que fizeram o post fake sobre o dólar. É a mesmo peso, a mesma medida? Não. E é isso que ele vai fazer. Mesmo peso, mesma medida. Não vai derrubar, graças a Deus. E aí aqui, né, a ditadura do Brasil, ele colocou
eu adotando uma postura firme em relação à regulamentação das plataformas das redes sociais. No passado, o STF bloqueou a plataforma X de Elon Musk por 40 dias devido ao descumprimento de ordens judiciais contra a desinformação online. E eu insisto em dizer aqui, o Elon Musk está seguindo as leis brasileiras. Quem não está seguindo as leis brasileiras é o próprio STF, que não está cumprindo a lei, está pedindo para fazer coisas fora da lei. E as pessoas não querem, claro, a esquerda não quer que você entenda isso. Quer que você fique contra o Elon Musk, porque o Elon Musk está manipulando, blá blá blá, porque o bilionário Elon Musk, mas eles recebem dinheiro do George Soros. Um bilionário também que manipula as eleições dos Estados Unidos. Ele manipula até o Felipe Neto. É pago pelo George Soros para vir falar merda na internet. E ninguém fala nada. Aí pode, esse bilionário pode, né? Entendi. O secretário de Políticas Digitais do Brasil, João Brant, escreveu nas redes sociais, é hora de chorar, galera, que o comentário foi uma referência direta ao Supremo Tribunal Federal, quando o Mark Zuckerberg se referiu lá à América Latina, né? Do Brasil, e destacando que a Meta demonstrou estar disposto a se tornar uma plataforma para a agenda de Trump. Oh my God, o que será da esquerda agora? Ele também criticou os planos do Meta para reverter a política de 2021, que conduzia à presença de conteúdos políticos, que reduzia, a presença de conteúdos políticos, chamando a mudança de um convite ao ativismo de extrema direita, porque push de direita não pode entrar nas redes sociais, porque aí é um convite ao ativismo de extrema direita, e vocês chamam a direita de extrema direita, então eu vou te chamar de extrema esquerda. Por que pode entrar extrema esquerda e não pode entrar extrema direita? Estamos numa democracia. Você vai fazer o seu pensamento, a outra pessoa vai fazer o outro pensamento dela e vai colocar lá na rede social. Por que tem que ser só o seu? Ah, que democracia maravilhosa, a democracia relativa do Brasil, como sempre, né? A declaração é explícita. Ela sinaliza que a empresa não aceita a soberania dos países sobre o funcionamento do ambiente digital e antecipa ações que serão tomadas pela administração Trump. Antecipa as ações de liberdade? Glória a Deus, obrigada Zuckerberg, Trump, por permitir que as pessoas agora sejam livres, todas elas, para terem a mesma base, a opinião ali, juntas. Porque é muito injusto o que eles fazem com a direita. O anúncio do Meta, veja, e quem disse isso aqui é a Times Brasil, tá? No entanto, foi bem recebida pelo grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro, como se todo mundo da direita fosse Bolsonaro. Mas tudo bem, que está impedindo de disputar cargos públicos até 2030 por disseminar informações falsas. Eles tinham que colocar isso. Veja, o presidente Jair Bolsonaro está sendo banido das eleições porque ele disseminou informações falsas. Não, ele expôs um pensamento dele dizendo que achava que as eleições podiam ter sido fraudadas. Todo mundo pode ter essa opinião. Eu posso achar também. Ah, mas aí se eu achar é um problema. Não, o que você faz? Tá uma galera achando? Vamos tirar a prova, galera? Vai ser assim, vai ser analisado dessa forma, dessa forma, dessa forma. Vocês podem conferir aqui, 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 e aí o resultado vai sair e pronto. As pessoas não têm o direito de falar assim, não, quero ver realmente se deu certo ou não, porque você põe um ex-presidente na rua e tem milhões de pessoas, aí você põe o presidente atual e não tem ninguém, e você não quer que as pessoas desconfiem disso? Estranho, não é? Pois bem, e aí eles querem colocar aqui, o peso, é aquilo que eu falei para vocês, né? Nós estamos induzindo vocês ao erro. Entendeu? Por quê? Porque o grupo do Bolsonaro é o grupo que dissemina informações falsas, por isso que ele não vai disputar as eleições, e eles querem liberdade de expressão para falar coisas falsas. É isso que eles estão querendo dizer aqui nesta fala do Times Brasil. Não é Times Brasil, Times Brasil. E aí continua o chororô aqui, Claro que o líder do governo, do PT, ia vir chorar as pitangas na internet, como ele fez, e vou ler um trechinho aqui para vocês. O deputado federal Alencar Santana, do PT, vice-líder do governo na Câmara, diz que vai propor um convite para a empresa Meta explicar, veja,
as mudanças na plataforma. Vem explicar pra gente, vem! O deputado afirmou que a Meta abraçou o conceito de liberdade de expressão defendido pela extrema-direita. O conceito de liberdade de expressão. Existe conceito para liberdade de expressão ou para que tem, né? Dizem que a democracia que a gente vive hoje no Brasil é democracia relativa, como vocês mesmos falaram, né? No caso, o Lula. E aí o que ele disse? Vão afrouxar a vigilância sobre a difusão de teorias da conspiração e do discurso de ódio. Aí você chega lá na plataforma, na informação que você acha que está errada, e você põe a nota, como acontece no X. No X, a comunidade vai lá, fala assim, ei, essa imagem, por exemplo, saiu a imagem de um tremor que aconteceu lá na China, por exemplo, as pessoas viraram lá e falaram assim, não, essa imagem não é da China, essa imagem é do Japão, de tal dia, de tal lugar, e colocaram um link para você achar a imagem verdadeira quando ela foi postada da primeira vez. É isso que você tem que fazer. Tá errado? Você vai lá e faz a nota da comunidade, beleza? E aí o que me preocupou com a fala dele, veja o que ele conclui. E ele falou assim, ó, vou repetir. Vão afrouxar a vigilância sobre a difusão de teorias da conspiração e dos discursos de ódio. Aí o que ele faz aqui embaixo, veja bem. Não poderemos aceitar isso passivamente. Você vai fazer o quê? Você não vai aceitar o que o Zuckerberg está propondo, né? O que ele vai fazer. Aí você vai chegar no STF e falar assim, derruba. Aí vão derrubar o Facebook e o Instagram. É isso. Se você não vai aceitar, você vai fazer o quê? Vai pedir para derrubar a rede social? Muito democrático. E seguir o que o Moraes estava pedindo é censura. Exatamente, censurar um lado e deixar o outro. Quando isso vai acabar? Eu pergunto para vocês. De verdade, eu não sei. Se a gente não fortalecer o Senado nas próximas eleições, estamos ferrados, amigos, porque não temos muitos deputados de direita. Alguns que se dizem de direita votam na esquerda. Inclusive, o Tiririca veio aí agora, recentemente, dizer a público, para todo mundo, de que ele nunca, jamais votará no Bolsonaro. Ele está no partido de Bolsonaro, num partido de direita. O que ele está fazendo lá? A gente colocou ele lá, a gente não, porque eu não votei, né? Mas as pessoas colocaram ele lá. Por isso que a gente tem que pensar muito bem. E eu insisto no Tiririca, porque ele é uma das pessoas mais famosas que tem lá dentro, e vota com a esquerda num partido de direita. É isso que a gente tem que ver, rever e votar direito agora no Senado para a gente resolver essa situação. Se não, já viram o que vai acontecer. Sem Facebook, sem o Meta e sem o Twitter. Tá bom? Então espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!